Olá, boa tarde. Eu sou Jorge Davidson e, bom, daqui a uns breves minutinhos vamos começar. Eu queria saber se todo mundo está ouvindo bem, se o áudio está chegando, se a imagem está boa, só para não começar a falar, né? E depois saber que a gente falou e ninguém ouviu, né? É bom saber. Vocês estão ouvindo bem? Todo mundo está ouvindo? Assim, sinal é bom, o áudio é bom também. Podem responder no chat. Tudo ótimo. Maravilha. Perfeito, perfeito. Bem. Bom, então, acho que vamos começar, né? Eu sou Jorge Davidson, né? Eu gostaria de dar inicialmente as boas-vindas para todo mundo. Desejar um feliz dia do tradutor, né? Da tradução, eu acho que são os dois, aliás. E, bom, agradecer realmente a presença de todo mundo. A gente sabe que estamos vivendo em um momento, em uma economia da atenção, onde tem um monte de coisas o tempo todo tentando tirar a nossa atenção, né? Um monte de eventos, um monte de coisas acontecendo o tempo todo. Então, gostaria de agradecer por ter dado nessa preferência ao nosso evento e estar aqui para ouvir o que a gente tem para falar, né? Então, antes de começar também, né, eu irei me apresentar um pouco mais formalmente. Eu gostaria de falar um pouco da dinâmica que a gente vai ter nesse encontro. Né? A gente tem preparado alguns temas inicialmente para falar, né? Nós vamos falar um pouco do mercado da tradução técnica, né, no Brasil e no mundo. Das áreas tradicionais e das áreas emergentes na tradução técnica, né, ou especializada, na área de saúde, especificamente, o que está acontecendo agora na crise da Covid, quais são as últimas tendências. Vamos tentar falar um pouco do impacto da tecnologia, né, no nosso setor e dos novos textos técnicos, né, e vamos falar também das áreas afetadas, as áreas mais resilientes no marco da pandemia da Covid-19, e também de como a gente pode se preparar para esse mercado e também como que a gente pode se preparar para enfrentar, né, situações como a que a gente está vivendo nesse momento, né, que é bastante complexa, aliás. Vocês podem fazer perguntas, né, para isso a gente tem o chat, mas provavelmente, a menos que a pergunta seja bem específica daquilo que a gente está falando, é muito provável que a gente deixe para responder essas perguntas no final, porque pode ser que algumas coisas que vocês estejam perguntando, a gente já tem incluído dentro do nosso roteiro daquilo que a gente vai falar, então para não falar duas vezes. Bom, então, agora sim, né, vamos começar oficialmente, vou me apresentar. Meu nome é Jorge Davidson, eu sou professor da pós-graduação em tradução da Estácio de Sá. Eu sou tradutor inglês-espanhol, português-espanhol, especializado em tecnologia, fundamentalmente em marketing de tecnologia. Eu sou formado em História e sou mestrando no programa de estudos da linguagem da PUC Rio de Janeiro. Eu estou falando da minha mesa de trabalho. Atrás de mim é possível ver uns quadros. Eu sou caucasiano, tenho cabelo preto curto, olhos escuros, quase pretos, eu diria. Óculos retangulares e eu visto uma camiseta preta com um desenho geométrico. Então, agora eu vou passar a palavra para a querida Kátia, que está aqui falando hoje comigo, para ela se apresentar também. Muito obrigado, Kátia, por estar aqui e por se apresentar. Olá a todos, boa tarde, Jorge, boa tarde a todos que estão presentes, um feliz dia do tradutor. Agradeço ao convite da Estácio, da Aline, né, e da Caroline do marketing. Eu sou Kátia Santana, sou tradutora, sou graduada em secretariado executivo bilíngue e pós-graduada em tradução em inglês-português pela Unibero, né, que infelizmente não tem mais os cursos.
sou organizadora do Traduza. O Traduza é um dos parceiros da Estácio, né, um dos representantes que oferece os descontos para a pós-graduação da Estácio. O Traduza é um evento de tradução na área da saúde. Vou pedir para a equipe da Estácio colocar o link aí do nosso Instagram, mas a gente está também no Facebook, no LinkedIn. Traduza, encontro, cursos e oficinas. Só vocês seguirem para acompanhar os eventos, né? A gente tem um encontro anual. Esse ano a gente não teve o encontro, mas a gente está tendo algumas palestras gratuitas, então vocês acompanhem para ficar sabendo desses eventos. E no ano que vem a gente vai ter uma novidade, então queria convidar a todos que não seguem ainda o Traduza para seguir. Além disso, eu sou associada da Abrates e da Aptrad, sou mentora também dessas duas associações. Eu estou na minha casa, atrás de mim tem uma estante com livros, algumas canecas, eu tenho os cabelos encaracolados, castanhos, olhos castanhos também, os óculos, e estou usando uma blusa laranja. E agora eu vou passar novamente a palavra para o Jorge para a gente iniciar o debate. Bem, então, vamos começar, né? Para começar, é bom a gente saber, quando a gente fala em tradução técnica, científico-técnica, ou eu diria hoje, estou cada vez mais inclinado a usar a palavra especializada, né? Tradução especializada. É bom a gente colocar alguma informação, né? Então, quando a gente fala de tradução, dessa tradução técnica, científico-técnica ou especializada, eu vou falar da especializada em geral, a gente tem que saber que está falando, né, de um mercado gigantesco, né, de um mercado, se a gente sabe que o mercado de tradução, né, o mercado mundial de tradução, alcançou, né, em 2019 os 63 bilhões de dólares, né, e que ele vem crescendo de forma importante, né, sem interrupções, né, desde há um bom tempo já, e que dentro desse mercado, né, a tradução técnica, científico-técnica especializada dá conta de, segundo alguns autores, até 90% desse volume geral de tradução, o que é muita coisa mesmo. Então, é bom saber que nós estamos falando de um mercado que tem muita potencialidade, né, e um mercado que é muito vital e que movimenta muito dinheiro e que tem o tempo todo demandas. Então, é bom saber isso. Eu vou colocar, a gente vai estar compartilhando, né, alguns links para vocês, depois, não sei se vocês já tiveram agora ou vão ter daqui a pouco, onde vocês podem ter um pouquinho mais de informação desse mercado, né? E, bom, eu gostaria de falar um pouco, né, e aqui vou falar um pouco eu e a Kátia também, né, como que esse mercado, né, como que essa torta de tradução, né, essa pizza de tradução, se divide entre as diversas áreas, né? Porque você sabe que o mercado de tradução técnica é um mercado onde tem várias especializações, né? Tem muitas, aliás, né? Então, para isso, é bom olhar um relatório feito pela NIMSI, que é uma consultora na área de tradução, que fez um levantamento do estado do setor em 2020, né, e dos 100 principais fornecedores de tradução, né, dos 100 principais language service providers. E, bom, fazendo uma leitura e agregando, né, um pouco de informação, a gente pode saber, né, que desse grande volume de tradução, do qual a tradução especializada dá conta de uma parte muito importante, né? Um 18,9% é dedicado às ciências da vida, né? À tradução jurídica, de finanças e de patentes, né? Um 17,8% né? É dedicado à área de mídia e entretenimento, né? Que não seria precisamente o nosso campo, e um 13,2% é dedicado à tecnologia de informação e software, né? Depois ficaria, né, isso dá conta de um 49,9%
o resto, né, o outro 50,1%, né, é outras, né, ou seja, outras áreas da tradução. Mas se a gente olhar isso, né, podemos ver que o nosso setor, né, fora o que aparecer naquele outras, né, é responsável quase por 35%, 40% dentro dessas especializações, né, tão resumidas, né, que eu fiz a partir do relatório da NIMSE, né. Kátia, você quer falar alguma coisa? Porque tem o relatório também fala um pouco das áreas que estão crescendo, né, nesse momento. Você quer apresentar isso? Sim, o outro relatório é da CSA, né? CSA Research, e também ele fala das áreas que estão crescendo, né? Que são as áreas de telecomunicações, área de TI, né? Que já é uma área que tem grande destaque, mas com a pandemia, ela teve um maior crescimento por conta desse distanciamento social. Muitas coisas foram desenvolvidas para utilizar à distância, né? Um destaque que a gente tem são as plataformas de comunicação, como o Zoom. Então, todo esse tipo de mídia necessária para a comunicação, as telecomunicações em geral tiveram crescimento. Eu também conversei com alguns colegas que eu conheço que trabalham em agências de tradução. Um deles, ele trabalha na parte de captação de clientes mesmo, que é da Stillman Translation, o Luiz Lorenzetti, e a Andrea Gonçalves, que é da Transmaster, ela é proprietária da agência. Eles trabalham principalmente na parte de TI, mas mencionaram que essa parte de segurança, também com a LGPDI, né, que entrou em vigor agora na Europa, e está entrando aqui também a questão de segurança de dados, e que está sendo trazida para cá. Muitas empresas estão se adaptando a essa nova realidade. Então, toda essa parte de telecomunicação, segurança, tem crescido bastante ultimamente. Não, pode falar. Especificamente na área da saúde, o que tem crescido bastante é que, como a população mundial, no geral, ela está envelhecendo cada vez mais, né? A gente está com uma população que a expectativa de vida está aumentando, e o mercado de bem-estar e de saúde, no sentido de saúde, que as pessoas buscam mesmo, né? Livros, aplicativos, no mercado da saúde é uma coisa que tem crescido, isso, né? Livro para a pessoa leiga, por exemplo, sobre nutrição, bem-estar, qualidade de vida, vários aplicativos, né? Aplicativo de caminhada, ginástica, toda essa parte de bem-estar tem crescido bastante, né? Na área da saúde especificamente. Desculpa, posso falar uma coisinha? Até no próprio relatório da NIMSE, esse que eu citei no início, né? Ele fala de algumas áreas emergentes. Ele fala, bom, você tem algumas áreas que estão muito sólidas já, né? E ele fala, né, das áreas do direito, do TI, etc. Sim. Mas ele dá um destaque especial, né, às life sciences, né? E ele destaca algumas áreas em particular que eu realmente não trabalho muito na área, né? Trabalho mais com tecnologia, conheço pouco, né? Mas ele destaca, né, como áreas, né, com muito crescimento, a área farmacêutica, né, a área de dispositivos médicos, a área de biotecnologia e a área de biotecnologia, né? São áreas que eles mencionam, né, como áreas de muito crescimento, e tudo isso antes da pandemia, né? Então, só para adicionar. O informe o relatório, né, que você acabou de mencionar, né, que é o da Common Sense Advisory, né, o CSA, né, na verdade, a particularidade desse relatório, e por que ele é interessante para nós, né, é que ele foi feito a partir da pandemia, né, e ele
está focado em quais foram, né, os impactos, né, que essa pandemia teve nas diferentes áreas, como você falou, né? E, na verdade, se a gente olhar esse relatório, vocês vão ver que eles perguntam, né, para os tradutores quais são, né, os mercados verticais, né, que tiveram uma demanda crescente. E o cuidado da saúde, né, ocupa o primeiro lugar, com 49%. Né? Depois vem a ciência da vida, né, a área médica e farmacêutica, né, com 38%. Depois vem 38% das pessoas que participaram da enquete responderam que aumentou, né, a demanda dessas áreas. Depois vem as redes sociais, né, que são responsáveis por 34% desse aumento. Depois são, né, aqueles clássicos, né, que eu falava antes, os serviços de TI, né, e os produtos de software. Porque, na verdade, né, quando a gente pensa nesses produtos, nós estamos pensando, além dessas coisas que temos novas, né, a infraestrutura, ou seja, aquilo que a Kátia mencionou, aquilo que permite, né, que nós estejamos hoje aqui falando com vocês, né, que os cursos possam ser dados online, né, que os eventos possam continuar e que os produtos e o nosso trabalho, né, também possa continuar. Então, é interessante quando a gente pensa nas áreas, né, pensar quais são as áreas resilientes às crises. Né? E eu acho que uma das áreas, né, resiliente às crises é justamente essa área de tecnologia, né? Porque mesmo, né, eu acho que todo mundo teve um impacto com a pandemia e até esse relatório, né, tem você vê onde os impactos foram, né, mais duros, né, para o nosso setor, né, como os serviços de interpretação, né, isso foi realmente os que mais sofreram, né, que mais sofreram, até porque teve um monte de eventos suspensos, né, cancelados, e até porque teve toda uma adaptação, né, o pessoal se adaptou muito rápido, porque assim, já vinha chegando, né, aquela questão da interpretação remota, mas com a pandemia isso deu uma acelerada assim meio brutal, não foi? Eu vi isso assim nos colegas que fazem interpretação, fiquei um pouco até impressionado com que velocidade eles foram pegando, né, o trem, né, o avanço. Sim, sim. Durante essa crise, né, os setores que foram impactados foram aqueles mesmo que tiveram que parar, que foram os serviços que não são considerados essenciais, né, como turismo. Nesse relatório da Common Sense Advisor, fala sobre o setor automotivo, que teve que parar, e já esses serviços essenciais, a saúde acho que na maioria das crises é um setor que dificilmente vai ser afetado, vai ser a área da saúde, porque é uma coisa que não pode parar. Saúde, educação, são serviços essenciais, então a saúde principalmente não foi afetada. A gente teve algumas diferenças, foi afetada, assim, de alguma forma, por exemplo, os estudos clínicos. Teve algumas pesquisas que tiveram que ser interrompidas por conta do isolamento social, que as pessoas não poderiam ir ao centro de pesquisa, até mesmo porque, por exemplo, tem pesquisas com pacientes com câncer, então são pessoas que estavam no grupo de risco. Então, essas pesquisas foram interrompidas, mas, por outro lado, teve o aumento de outras pesquisas, como a própria pesquisa da vacina da Covid. Das vacinas, né, que são muitas. Sim, sim. O aumento também de publicações científicas, né, na área da saúde, relacionadas à Covid, o aumento de comunicados das empresas, né, para funcionários, a questão que eu falei antes, né, da segurança e da segurança pessoal e de saúde mesmo, comunicado como as pessoas precisam trabalhar em casa, os cuidados com a saúde, lavar as mãos, isolamento, essa questão de comunicados. Então, foram áreas que a área da saúde, teve algumas coisas que tiveram uma diminuição, mas outras que tiveram bastante aumento. E com relação aos softwares, né, eu tive, assim, no início da pandemia,
eu tive um aumento de volume de trabalho de duas agências para as quais eu trabalho, que elas traduzem softwares, né, para a pessoa colocar lá, acompanhar a sua saúde mesmo. Então, para saber se ela os sintomas, ela está com um determinado sintoma, ela coloca ali naquele aplicativo, então ele vai sugerir o que ela pode ter, se ela tem que procurar um médico, e essas empresas surgiu um aumento da demanda, né, para incluir os sintomas da Covid. Então, assim, no início da pandemia teve muita coisa, muita demanda de aplicativos específicos da Covid ou outros aplicativos que já existiam, que foram incluídos os sintomas da Covid, os cuidados com a Covid. Então, a gente teve esse impacto, né, da Covid em alguns setores, realmente teve crescimento, né? Não foi assim, de se manter e outros caíram. A gente teve setores que teve aumento, né? Um colega meu da parte de economia, ele falou que cresceu muito, até porque as empresas preocupadas, né, com essa coisa da crise, então muitos relatórios, muitas informações também nesse meio foram gerados, né? E o aumento da demanda também nesse setor. Não, e eu acho também que, assim como eu falei no início, que a parte de TI, né, é uma parte que perpassa, né, todas as áreas, né, porque ela está presente em todas as áreas, de certa forma, né. Eu acho que o que aconteceu nesse caso, com a pandemia, foi que a área da saúde, né, foi a que entrou em outras áreas, né. Eu, por exemplo, que trabalho muito com softwares para grandes empresas, né, teve muitas empresas que saíram, que criaram, né, desenvolveram softwares específicos para a volta ao trabalho, né, como chegar na oficina, como reservar os espaços, como fazer para não ter contato, para manter a distância social, enfim, toda uma série de questões, né, problemas que não existiam. E é importante, né, também salientar por que a tecnologia respondeu tão rápido, né? Porque, na verdade, a tecnologia está sendo, nesse momento, de alguma maneira, o veículo acima do qual estamos todos, né, acima, né? Ou seja, todos nós estamos usando a tecnologia o tempo todo, né, ou de forma muito explícita ou nem tão explícita, né, mas ela está, né, sendo, né, uma base para a gente agir em todas as áreas. E eu acho que tem algumas coisas interessantes no caminho, né? Eu pensava, né? A gente tinha falado um pouco das áreas resilientes, né? E também é bom pensar que não só tem as áreas resilientes, mas também tem as pessoas resilientes, né? O tradutor resiliente. E eu acho que momentos de crise como a gente está vivendo, né, são momentos que exigem, né, uma certa resiliência, uma capacidade de adaptação nossa, né, dos tradutores. Ou seja, fazer coisas que a gente nunca tinha feito antes, né, ou ir tocando, né, ou entrando em algumas questões, né, que a gente nunca tinha feito. E a respeito disso, né, teve até a gente mencionou essas duas pesquisas, né, dentro da pesquisa da CSA, da Common Sense Advisory, né, eles perguntaram, né, se os tradutores freelance tinham feito, né, alguma coisa, né, para adicionar, né, capacidades, habilidades, né, como resultado da pandemia. E você tem uns 76% das pessoas, dos tradutores, que falaram que não tinham feito nada, né? Mas tinha outro 24% que falou que sim, que eles fizeram coisas, que eles aprenderam a usar uma ferramenta nova, que eles entraram, né, em alguma área nova, eles aprenderam a fazer interpretação remota, ou eles ou eles começaram a dar cursos sobre alguma ferramenta que eles conheciam. E aí eu acho que é uma questão importante, né, além de pensar nas áreas, né, pensar na nossa formação, né, o que o tradutor técnico precisa, né, ter hoje como assets, né, para a gente poder enfrentar, né, um mundo que muda com muita velocidade, né, um mundo muito cambiante mesmo. Então, eu acho que dessas coisas, né, importantes é a gente ir adicionando aos poucos, né, e na medida das possibilidades, claro, né, novas habilidades, novas capacidades de fazer alguma coisa, novas ferramentas, né? Não sei se foi o seu caso, Kátia, para mim foi uma necessidade, eu precisei fazer um monte de adaptações aqui, né? Eu precisei até
aprender a falar um pouco mais, né, ao vivo, né, com a câmera, uma coisa que eu sempre tive uma certa resistência, né? E bom, e a gente vai aos poucos, né, incluindo novas coisas, novas capacidades, aprendendo novas ferramentas. Tudo isso faz parte de um acervo, né, que o tradutor tem, e que esse acervo justamente permite ter uma resposta melhor quando você tem situações de crise, não radicais, né, nem sempre são radicais como essa de agora, que é uma situação realmente radical. Mas, né, a gente sabe que o mercado, né, de tradução tem suas altas e suas baixas, né, como qualquer outro mercado. Então, na medida em que nós aprendemos coisas novas, né, nós aprendemos uma ferramenta, nós aprendemos a legendar, nós aprendemos, né, mais alguma coisa, né, nós temos mais possibilidades de a gente se inserir, né, nessas novas necessidades que vão surgindo. Não sei se aconteceu com você alguma coisa parecida. Não, eu não tive, assim, nenhuma mudança, como eu te falei, assim, de serviço, né, eu tive aumento do volume do trabalho, mas foi bom você mencionar isso, porque, assim, às vezes, a gente tem conta com um cliente estável, aquela área estável, e às vezes a gente se acomoda com isso, né? E nós temos que estar sempre aprendendo coisas novas, né? Lidar com as ferramentas de tradução, lidar com essa tecnologia, né? Porque a gente tem muitos tradutores que são, assim, ainda meio resistentes à tecnologia, até as ferramentas de tradução, né? A gente tem alguns tradutores ainda que têm essa resistência com a Machine Translation também, né? Então, a gente tem que... acredito que alguns tradutores imaginam que se eles mantiverem distância daquilo, né, não vai ser afetado. Por exemplo, com a Machine Translation, tem tradutores que falam que não fazem pós-edição, mas é uma coisa que está aí presente, não adianta a gente querer lutar contra isso, né? E dessas coisas novas, eu não tive, assim, nenhuma mudança, mas eu queria destacar uma coisa que vem, que uma colega minha que trabalha com tradução audiovisual, que é a Damiana, né, da Escola de Tradutores, ela fala bastante da legendagem, né, porque a legendagem, as pessoas imaginam que legendagem é só de entretenimento, de vídeo, séries e filmes, né? E uma coisa que tem crescido bastante é as comunicações por meio de vídeo. Como ultimamente a gente tem um excesso de informações, as pessoas elas consomem, sim, tem muita pressa para consumir as informações, né? Então, o vídeo é uma coisa mais fácil, né? Porque às vezes a gente está dirigindo, a gente está arrumando a casa, tá lavando uma louça, fazendo comida, e você tá ouvindo ali um vídeo no YouTube, ou você tá assistindo uma aula. Então, tem crescido essa demanda de legendagem, de material institucional, de empresas, né, que tem feito divulgações através de vídeos, até manuais, né, de utilizar algum produto, em vez de fazer aquele manual por escrito, tem algumas que têm utilizado vídeos, né, que ali mostra todo o procedimento, descreve, e a Damiana, ela fala que tem uma falta de tradutores que tem o conhecimento da técnica, né, da terminologia, mas não tem o conhecimento nem das ferramentas, nem das técnicas de legendagem. Então, é uma coisa que a gente precisa aprender, né? E até me acendeu uma luz aqui, né? Porque eu falei assim, eu não sei, não conheço nenhuma ferramenta de legendagem, não faço. E assim, no início da pandemia, sabe? Quando tudo começou a parar, a gente já começa a pensar, né? As pessoas começam, vou estudar isso, vou me aprofundar nesse assunto. E foi uma das coisas que eu pensei, mas que não tive tempo de fazer. Mas é uma coisa que as pessoas que têm o conhecimento das ferramentas e das técnicas de legendagem, elas não têm o conhecimento da terminologia técnica. E os profissionais que têm o conhecimento da terminologia não têm o conhecimento das ferramentas e das técnicas de legendagem. Pois é. Porque área a explorar, né?
Porque na verdade é isso que você fala, né? Quando as pessoas pensam em legendagem, né? Muitos pensam em filme e televisão. Mas eu, por exemplo, já venho há um bom tempo, né? Fazendo a legendagem na área técnica, com um domínio muito básico da ferramenta. A gente tem que, na verdade, a gente tem que assumir que a realidade é que eu não tenho o domínio que eu gostaria de ter, porque não tive tempo, porque não tive a prática, mas estou aprendendo, né, aos poucos e batendo a cabeça e fazendo coisas, né, que eu não tinha feito. Então, e realmente a legendagem, né, é uma área, na verdade, a legendagem é uma técnica, né? Então, a legendagem também é como essas coisas, como a tecnologia, né? Coisas que estão presentes, podem estar presentes em várias áreas diferentes. Eu fiz, por exemplo, a legendagem para uma empresa de medicina, né? Eu fiz legendagem para uma empresa de mineração, né? Eu fiz legendagem para uma empresa de software, né? Então, cada uma delas exigia realmente, além desse domínio da própria técnica de legendagem, né, que eu não tenho, né, e para o qual eu tive que me apoiar em pessoas que sim têm nesse domínio, eu tive que fazer uma parte do trabalho e deixar, né, algumas pessoas fazerem uma outra parte, mas além disso... falando aqui que pode mandar para ela. Legal, legal, legal. Bom, a Laila já sabe, né, já mandei algumas coisas para ele, inclusive, né, mas é verdade, você tem, né, até né, coisa que eu nunca tinha tido essa demanda, né, de legendagem. Então é uma demanda, é bem-vindo, né? Por isso quando eu falo de como se preparar, né, para esses momentos, para essas situações, é claro que a gente não tem como prever, né, o que vai acontecer, né? A gente não, e menos uma situação como que a gente está vivendo hoje, né, que é realmente extrema. Porém, né, quanto maior for, né, o nosso acervo técnico de conhecimento, e o que você falou antes, que também é muito importante, quanto menor for, né, a concentração em um ou dois clientes, né, e isso eu sempre costumo falar para os alunos, né, senão não podem botar todos os ovos na mesma cesta, né, porque é muito perigoso, às vezes a gente se acostuma, né, se acomoda, como você falou, você tem um cliente bom e ele manda todo mês, né, sei lá, um monte de palavras, para uma decena de milhares de palavras, aí você fala, já estou feito. Mas um dia aquele cliente sai do mercado, né, ou aquela agência perde o cliente ao qual você atendia, né, ou eles acharam um tradutor que eles consideram melhor ou mais barato, ou seja o que for, né, pode ter N circunstâncias. Então, quando a gente tende a concentrar, né, o nosso fluxo em um cliente ou em uma área só, né, o risco, né, de ter esse tipo de problemas, de você ficar, né, com uma queda muito grande do trabalho em situações de crise ou de baixa, ou etc., né, é muito alto. Né? Por isso que isso é mais uma coisa importante para salientar. Né? A gente tem que ficar o tempo todo vendo, né, onde que tem essas oportunidades. E para quais dessas oportunidades eu tenho, né, um perfil, né, no qual eu posso me adaptar. O que eu posso levar, né, para isso? Né? Tem alguma coisa que eu possa fazer bem, ou que salva fazer bem, ou que eu tenho potencialidade para fazer? E tem que explorar, né? E tem que dedicar um tempo. Sim, pode falar, desculpe. Desculpa. Não, assim, é verdade isso que você falou, a gente tem que analisar também, por exemplo, hoje com a crise tem muito trabalho na área de saúde, então eu vou entrar nesse mercado de qualquer jeito, né? Mas você tem que analisar, né? Eu tenho potencial, eu tenho afinidade com essa área, a gente tem que se preparar e ver se aquilo também, se a gente tem o potencial, se tem afinidade, né? Não adianta eu querer entrar nesse mercado, por exemplo, no jurídico, é uma coisa que eu corro, mas... Eu também. Então, eu não adianta eu querer falar, nossa, a jurídica está tendo muito trabalho, eu vou entrar nessa área porque está tendo trabalho, porque é onde tem o dinheiro ali, né? Então, eu não vou correr para aquele lado, sendo que é uma coisa que eu não gosto, que eu não tenho afinidade, que eu não tenho potencial, né? A gente tem que também selecionar as áreas, né? Não adianta eu querer fazer uma coisa qual eu não tenho nenhum preparo, né? E a partir do momento que você identifica essas áreas também, você se preparar, né? Estudar,
buscar o conhecimento, né? Não vai querer adquirir conhecimento trabalhando, pedir para a agência, olha, manda um teste nessa área aí, porque eu tenho interesse, e depois que começar a entrar o trabalho, você achar que vai se virar, que vai achar glossário, que vai... A gente vê, às vezes, pessoas pedindo em grupo um glossário, assim, bem específico. Não, vocês têm um glossário que fala sobre a rebimboca da parafuseta do Boeing 70. Não tem isso, gente. Essas coisas a gente tem que buscar antes, né, de se candidatar a um trabalho, né? A gente tem que se preparar, buscar, né? Também até porque essa mudança, né, eu acho que, bom, a gente também não, isso não significa, né, o que você fala, eu acho que é muito certo, né, mas isso não significa que a gente vai ficar numa área a vida toda, né, a gente pode explorar outras áreas, mas essas mudanças não são de um dia para outro, né, você não decide de um dia para outro, agora eu sou tradutor, faço tradução jurídica, ou agora eu faço, né, então, assim, eu acho que quando você tem interesse, né, quando você tem vontade de entrar numa área técnica, né, nova, né, uma área que você não conhece, você tem que entrar, é possível entrar, claro, você tem que estudar, você tem que acompanhar os eventos, e você tem que ir entrando aos poucos, né? Então, se você quer entrar na área técnica e alguém oferecer para você traduzir o funcionamento de um reator nuclear, né? Então, você não vai falar sim, se eu faço, porque você não vai dar conta desse trabalho. E isso aí vai ser uma incineração, né? Você vai se queimar, não vai se queimar, vai se incinerar. Então, essas mudanças, eu acho que são mudanças da área, inclusões diárias, né? São muito interessantes e é bom fazer isso, mas com um certo critério, né? Eu também, da mesma forma que eu falo que não recomendo, né, ter só um cliente, né? Eu também não recomendo ter só uma área de especialização. Mas, assim, isso é uma questão que cada um, né, vai desenvolver de maneiras diferentes. Eu me considero um tradutor eclético, sabe? Eu me considero um tradutor... Eu sou um tradutor técnico, né? Eu trabalho, às vezes, com assuntos técnicos bem complexos, né? E eu gosto daquilo, eu gosto de quebrar a cabeça, encontrar os termos e tudo aquilo. Eu escrevi há pouco um artiguinho no LinkedIn, né? Se alguém quiser procurar, depois eu vou mandar o link por aqui. Mas, né, eu faço outras coisas também. Eu gosto de fazer outras coisas. Eu sou formado em História, né? Tenho um doutorado em História, então, assim, eu faço coisas de História. Chegam, né? Eu conheço pessoas que me pedem trabalhos, eu gosto de fazer isso também. Então, assim, eu não acho que você tem que ficar só, né, numa área e não sair nunca mais daquilo, né? Mas você tem que fazer como você falou, né? Você tem que fazer isso com um critério, né? Você tem que ter um bom senso, né? Para tudo, aliás, né? Tem que ter bom senso para tudo. E você falou, né, a gente falou de algumas questões, né? Dessas coisas que a gente precisa conhecer, precisa começar a usar. Então, e você até mencionou a pós-edição, né, Machine Translation, né? Então, eu acho que também esse é um tema que interessa. Interessa, eu acho, e está muito relacionado com o nosso tema, né, de hoje, com a tradução técnica, até porque, né, uma boa parte das empresas com as quais a gente trabalha, né, mesmo que não seja propriamente da área de tecnologia, né, elas abraçam, né, as novas tecnologias muito rápido, né, porque elas são realmente da área, ou porque elas precisam, né, de incorporar, né, novas tecnologias para crescer, né, com mais velocidade. Então, eu acho que até agora, né, eu acho que, bom, quando a gente fala quais são as ferramentas mínimas que o tradutor que quer entrar no mercado de técnico, né, tem que ter, eu falo, bem, uma CATU, né, saber o que é uma CATU, conhecer uma ou duas ou três, né, é fundamental. Você não tem, isso aí é o básico do básico, eu falaria hoje, né, para você entrar no mercado de tradução especializada. Porque uma CATU vai permitir um monte de coisas, né?
eu acho que muitos de vocês e muitos de vocês já conhecem, né, já sabem o que é uma CATU, né, uma ferramenta de tradução assistida, né, por computador, né, Computer Assisted Translation Tool, né, e na verdade é uma ferramenta que permite, né, reaproveitar traduções anteriores, né, ou reaproveitar repetições, né, dentro das nossas próprias, de cada tradução, a partir do uso de uma memória de tradução que vai armazenando, né, a informação que a gente vai criando, né, vai gerando quando traduzimos. E dentro das CATUs, né, tem uma parte fundamental, né, que é o módulo do glossário. Né? Então, para nós, né, que fazemos tradução especializada, né, ter glossários, né, não só parrudos, né, não só bem completos, mas também confiáveis, né, é central. Né? Nós precisamos disso, né? Por quê? Porque isso fica no centro, né, do que implica, né, a tradução técnica ou tradução especializada, né? Ou seja, a tradução especializada ou técnica pressupõe, né, que você vai usar, né, um conjunto de termos que são os termos aprovados pela área e que todo mundo conhece. Então, eu diria assim, o uso da CATU, né, e módulo, a CATU permite um monte de outras coisas também, né? Mas, né, para tradução especializada, eu diria bem, hoje se você não tiver, é como se você pensasse, eu vou dirigir Uber, mas não tenho carro. Né? Bem, então, se não tem carro, né, ou não pode alugar um carro, não sabe dirigir, bem, então é melhor fazer outra coisa, né? Porque é difícil você achar oportunidades no nosso setor, né, que não exijam o uso de ferramentas de tradução assistida. Sim, sim, mesmo porque a tradução técnica, ela tem essa característica, né, de repetição de texto, da terminologia, né, que a gente tem que seguir, aquela terminologia padronizada. Então, não existe agência de tradução que trabalhe hoje em dia sem ferramenta de tradução, assim, bem raro mesmo. Principalmente na área técnica, né, a gente tem a parte de transcriação, né, que não exige a literária, mas no mercado de tradução técnica é imprescindível a gente ter uma ferramenta de tradução e saber utilizar. Alguém perguntou aqui se a gente recomenda alguma, isso acho que foi até numa palestra do próprio Jorge Rodrigues que eu assisti, né, que a melhor ferramenta é aquela que a gente domina. Uhum. Né? Pois é. Porque, assim, muitas pessoas, como eu falei no início, eu sou mentora da Bratis, então as pessoas costumam perguntar, mas qual a ferramenta? Qual que eu devo comprar? Você tem que testar. Todas essas ferramentas, elas têm um período de teste, então vocês têm que baixar a ferramenta, não teste todas de uma vez só, né? Vai testar uma primeiro, depois outra, todas elas têm um mês, mais ou menos, de teste, baixem, teste, veja com qual você se adapta melhor. E tem as ferramentas que são mais utilizadas pelas agências de tradução, que é o Trados, né, o estúdio, na verdade, né, que a gente chama Trados até hoje. A SDL Trados Studio, na verdade. Tem até o Trados no nome. Tem nome, sobrenome. Então, que é o Trados, né, o Trados Studio, e o MemoQ. Mas também existem ferramentas gratuitas que eu conheço tradutores que trabalham só com ferramentas gratuitas. A mais popular entre essas é a Omega T, né? Mas quando você conhece bem uma ferramenta, você consegue trabalhar com as outras, né? E tem também essa intercambiabilidade, né, de arquivos, né? Você consegue trabalhar com arquivo de um nativo de uma ferramenta em outra ferramenta, né? E depois exportar para aquele outro formato, mas é imprescindível. Então, não existe a melhor ferramenta. A melhor para mim é a que eu trabalho, para mim é o estúdio, mas tem gente que não gosta, que gosta do MemoQ. Mas não existe a melhor, né? Existe a melhor é aquela que você se adapta melhor, que você consegue dominar, né? Eu sempre falo também que quando a gente pensa em ferramentas, também não só não existe a melhor, que é uma realidade, existe aquela que você conhece mais, aquela que você gosta, mas também não é uma questão, não é um Fla-Flu, né? Não é um Flamengo Fluminense, né? Não é aquela é melhor. Na verdade, a eleição de ferramenta tem a ver com a sua afinidade e com seu fluxo,
também, né? Eu, por exemplo, trabalho com algumas grandes empresas, né, que têm grandes sistemas automatizados de tradução, que eles estão montados acima do SDL Trados Studio. Então, bem, não adianta para mim ter outra e ter que fazer conversões, porque vai dar uma dor de cabeça. Então, tudo bem, eu não tenho a camiseta do estúdio, né? Aqui não diz nada, né? Eu não vendo software também, então não tenho nenhum interesse nisso. Mas, né, eu uso as ferramentas que eu preciso. E eu tenho também, a gente vai desenvolvendo, né, como você falou, Kátia, essa capacidade de você trocar, né, para outra ferramenta, né, você trocar, tem um trabalho agora no MemoQ, tudo bem, vai lá. É como você dirigir um carro diferente, né? Você finalmente está dirigindo um carro, só tem que achar, né, talvez, né, a alavanca, né, o botãozinho fica em um lugar diferente, mas está tudo lá, né? Vai ter uma alavanca, vai ter enfim, vai ter tudo que o carro tem que ter. Então, você tem realmente essa... Quando você domina, né, alguma ferramenta, você vai, né, aumentando essa facilidade de você trabalhar com outras. E a realidade, né, do mercado é que cada vez vão ter mais ferramentas, né? Muitas delas de graça, né? Vai ter muita ferramenta online, né? Isso também é uma tendência muito forte. E tem muito tradutor com muito medo do online, né? Mas o mercado vai impor para nós o online, né? Nós vamos ter, né, cada vez mais essa obrigação de trabalhar online. E a outra coisa você quer... Desculpa. Eu trabalho só acrescentar que eu trabalho claro. Com algumas agências que trabalham no servidor. Embora eu utilize o estúdio, né? E um comentário também, eu trabalho com o estúdio porque a maioria dos meus clientes utilizam, né? Então, não vale a pena, por exemplo, eu ter um MemoQ e converter esses arquivos para trabalhar no MemoQ, sendo que as agências com as quais eu trabalho, elas utilizam o estúdio, a maioria. Eu trabalho com o estúdio, né, com algumas no servidor do cliente, mas a maioria é no estúdio mesmo, né? Então, tem alguns clientes que têm o projeto no próprio servidor, então a gente tem que também saber trabalhar no servidor, né? Com a própria pós-edição também, tenho alguns clientes que trabalham muito com a pós-edição no estúdio, e como eu falei, é uma realidade que a gente não tem como resistir muito, principalmente na tradução técnica, né? Mesmo na área da saúde, né, que as pessoas falam, nossa, mas na área da saúde, se a máquina errar, assim, tem muita coisa que não vem para pós-edição, vem com tradução. Mas, assim, questão de, por exemplo, dispositivo médico, que é manual, essas coisas que são ligadas a manual, bem mais pós-edição mesmo, embora seja da área da saúde, né, que a gente... Talvez as pessoas imaginem que não, na área da saúde só tradução humana, né? Porque não, tem coisas que vêm mesmo na Machine Translation para a gente fazer a pós-edição. E nesse sentido, eu diria que tem um interesse muito grande em Machine Translation, especialmente por parte dos clientes. E tem alguns problemas também, porque a Machine Translation foi, né, a tradução, que é chamada de tradução automática, a tradução de máquina, né? Ela foi vendida para os clientes no mercado, né, como uma tradução simples, né, e barata. E, na verdade, não é bem isso, né? Nem simples, nem barata. Simples é você usar o Google Translate, isso é simples. Mas você criar um motor de tradução automática, né, alimentar ele, manter ele, não é nada simples, nem barato. Então, é verdade que às vezes tem um problema, né, que as agências, né, oferecem e vendem, né, esse simples e barato, e a variável, né, que termina fazendo que isso seja simples e barato e rápido somos nós, né? Esse é o problema, a gente tem que se defender daquilo, né? Mas a realidade é que a Machine Translation vai continuar crescendo. Ela oferece uma possibilidade de trabalho através do que a Kátia falou, né? Ela falou em pós-edição, que se chama de PEM, Post-Edition Machine Translation, que, na verdade, o que é? É a gente pós-editar, que não é a mesma coisa que corrigir ou revisar simplesmente, pós-editar, né, um texto traduzido por um sistema de tradução de máquina, né? Então, isso exige, né, algumas certas habilidades que a gente vai desenvolvendo ao longo do trabalho, né? Você vai aprendendo
onde a máquina erra mais, onde você tem que tomar mais cuidado, com quais coisas você pode ser enganado pela máquina, né? Até porque a tradução, a Neural Machine Translation, que é a última geração de tradução automática, ela tem uma ótima legibilidade. Isso significa que quando você lê, né, parece que tudo corre bem. E às vezes pode ter besteiras lá dentro, mas para ler está ótimo. Então, você vai desenvolvendo, né, algumas habilidades para lidar com isso. E hoje, né, as CATUs e a Machine Translation estão cada vez mais integradas, né? Você tem duas maneiras, né, de fazer essa pós-edição, né? Uma é a que hoje está prevalecendo, né, que é a pós-edição, né, trabalhando com textos bilíngues, né? Ou seja, você abre dentro da sua ferramenta de tradução, dentro da sua CATU, o texto pré-traduzido, e você vê, né, nas duas colunas, na coluna da esquerda o original, na coluna da direita o texto que você vai editar, né, e você pode editar. Então, essa é, né, uma pós-edição bilíngue. Mas, cada vez mais, né, tem a pós-edição monolíngue. Ou seja, a gente vai ter, né, eu fiz muito poucas vezes, mas é uma tendência, é provável que a gente, em certas áreas, e para certos tipos de texto, cada vez veja mais, né, só o texto de chegada, né, o qual isso é bem, vai ser um problema, vai plantear alguns problemas para nós, né, vai colocar algumas coisas que a gente vai ter que aprender a fazer. Então, bem, mas isso é uma realidade. Então, o que a Kátia falou, não adianta você falar, eu não quero isso. Tudo bem, tem outras áreas onde você não faz, você não pode não fazer isso, né? Mas também, eu acho que é bom a gente ter uma cabeça aberta, de modo tal que sejamos ousados, né, para testar. Eu, por exemplo, gosto de fazer pós-edição de Machine Translation. Eu aprendi para alguns textos, né, e com um bom motor de Machine Translation, que funciona bem, eu acho um trabalho prazeroso e, sobretudo, rentável, né? Para mim é bom porque eu consigo ganhar bem fazendo isso. Mas tem tradutores que ficam muito espantados, eu não quero fazer isso, que pensa que é um trabalho secundário. Tudo bem, né? Ninguém é obrigado a fazer nada. Só eu acho que quando você fecha portas, né? Quando você vai fechando, né? Você vai reduzindo, né, as suas possibilidades de trabalho. Você gosta de fazer pós-edição, Kátia? De Machine Translation? Não tenho problema, não tenho problema, mas ainda tem bastante coisa, como eu falei, que não vem como pós-edição, mas eu não tenho problema, tanto assim, tradução também gosto de fazer revisão, né, revisão de tradução eu gosto, e tem tradutores que não gostam de fazer revisão. Claro, também. Pois é, porque aí tem uma questão da sua vontade, do que você gosta, né? Então, aí não tem como, não tem o que fazer. Mas eu acho bom, que a postura, né, que a gente tem que evitar é você se fechar para tecnologia, se fechar para coisas que estão aparecendo. Isso é um caminho, é um beco sem saída, né? Isso vai chegar igual, né? Então, se você não faz, né, mais alguém vai fazer, né? Então, eu sempre pensei, né, se mais alguém vai fazer, né, e eu consigo fazer bem e para mim é rentável, por que não vou fazer eu, né? Então, é uma coisa que eu sempre penso, né? E que eu faço, não só que eu penso. Tem mais uma coisa que eu queria tocar, né? O nosso tempo vai passando, né? Tem mais um ponto, né, que eu queria tocar, que é a questão dos novos textos técnicos, né? Porque quando muitas pessoas pensam em tradução técnica, né, ou tradução especializada, pensam, sabe, manual, né? Eles pensam, o que o Jorge faz? Tradução, ele traduz manuais. Na verdade, né, eu não traduzo manual há 3 ou 4 anos, né, que não traduzo manual. Outro dia até o Ricardo Souza, né, o ex-presidente, hoje secretário da Abrates, né, ele postou, tem uma arte que está se perdendo a tradução de manuais. Eu falei, é verdade. E eu falei, bom, embora ele falou que ele gostava disso, eu falei, eu sinceramente não tenho nenhuma saudade de traduzir manual, né? Então, assim, eu não faço mais aquilo e eu sou feliz de não fazer. Porque hoje o texto técnico, né, é um texto muito mais misturado, né? Eu não sei na área de saúde, mas na área de TI, né, especialmente, você não tem mais texto de marketing e texto técnico, você tem tudo misturado, né? Você tem um documento onde você tem
toda uma parte que tenta convencer, né, que é persuasiva, né, que tenta convencer o usuário a comprar um software ou um dispositivo, ou seja lá o que for. E tem também, né, uma segunda parte, né, ou às vezes no meio, que é bem técnica, que você explica, né, que explica as coisas, né, que o aparelho faz, né, como funciona o software, etc. Então, eu tenho visto cada vez mais, né, esse texto que são todos, que tem as fronteiras, né, entre o técnico e o marketing, não são muito claras, né, é tudo meio difuso, né, tem as duas coisas misturadas. Eu não sei se aconteceu com você ou você trabalha com textos mais duros. Não, tem pouca coisa ainda, mas que eu tenho, que é uma parte assim que mistura um pouco das duas, que é a parte de pesquisa de mercado, que embora seja uma pesquisa que às vezes ela é voltada para o profissional da saúde ou voltada para o paciente, ela tem que ter a terminologia técnica, mas ela também tem que ter um pouco de linguagem mais de uma conversa, como se você estivesse conversando com aquela pessoa. Então, é uma coisa mais informal, mas que, ao mesmo tempo, você tem que manter a terminologia técnica. Agora, em questão de material de divulgação, tem também os materiais de divulgação da área da saúde para profissional, mas também tem que ter um cuidado com essa questão do marketing por conta da regulação, né? O setor da saúde ele é muito regulado, então assim, eu vou fazer um marketing, mas eu não posso colocar lá, esse medicamento ele é maravilhoso, eu não posso utilizar essas coisas subjetivas, eu tenho que fazer um marketing, mas que ao mesmo tempo eu utilize adjetivos objetivos, eu não posso dizer, esse medicamento ele é maravilhoso, esse medicamento vai salvar a sua vida, não, eu tenho que fazer um marketing, mas utilizando adjetivos objetivos, né? Dizer qual o efeito desse medicamento. Não, tem que tomar esse cuidado com a questão de marketing, mas tem esses materiais também, tanto o material de divulgação, né, para representantes de venda, como sites, né, de empresas de saúde, né? Tem esse tipo de material também. E aí a linguagem acaba misturando um pouco, você não vai ter aquela linguagem dura, você vai ter uma linguagem um pouco mais informal. É verdade, não tem mais. A gente fica, né? Porque esse é um dos preconceitos, né? Muito grande com relação à tradução técnica, né? Que nós somos tradutores de manuais, que não tem importância o estilo, né? Que você tem, porque aí só você usar os termos corretos, né? Como se os textos técnicos, né? Fossem uma lista de termos. Na verdade, não são. Né? A gente fica o tempo todo, né? Tecendo essas relações entre os termos, né? E isso dá muito trabalho, e isso exige, né? O estilo, isso exige você conseguir, né, achar saídas boas, né, para as coisas, isso exige você saber adaptar exemplos, né, que vêm de outras culturas, né, isso exige muita coisa, né, então esse mito, né, de que o tradução técnico traduz manual, o tradução técnico só precisa saber a terminologia e o resto não tem importância, né, bem, isso aí são mitos mesmo, não são realidades, então o mercado hoje exige do tradutor técnico, né, uma pessoa que seja, né, muito flexível, né, que saiba utilizar a terminologia, mas também que saiba costurar, né, os seus textos, né, os textos têm que ter, né, certa dose de persuasividade, tem que ser persuasivos, né, ele tem que convencer, eles têm que vender, você tem que ter a facilidade, né, ou a capacidade de explicar bem, né, o que você está lendo, e para isso você tem um passo anterior, que você tem que entender aquilo, né, que às vezes não é simples, né, porque nós muitas vezes trabalhamos com tecnologias, né, mesmo que eu trabalhe, né, há 12, 13, 14 anos com tecnologia, né, a tecnologia muda o tempo todo, então você está o tempo todo, né, com coisas novas, então exige, né, uma grande necessidade de ser flexíveis, né. Bem, eu tenho aqui uma lista de perguntas, né, das pessoas. O que você acha, Kátia? Vamos responder um pouco algumas perguntas? Vamos, um e um? Sim. Vamos, quer começar você? Alguém aqui perguntou sobre a audiodescrição, eu vi até lá no início, porque algumas pessoas perguntaram por que a gente estava falando sobre as características físicas, né? Isso foi uma sugestão do Jorge, né? E algumas pessoas responderam lá no comentário, audiodescrição, né? Que seria uma descrição para pessoas com deficiência visual. E alguém perguntou aqui se a audiodescrição está dentro da tradução técnica. Não, a audiodescrição, ela se enquadra dentro da tradução audiovisual, né?
E, inclusive, na Estácio tem, né, a disciplina, né, na pós da Estácio tem eu não sei se só na pós de audiovisual, ou Acho se que é na... audiovisual. Da audiovisual, eu acho. Tem a disciplina de audiodescrição. A gente usou, né, a gente pediu auxílio, né, como a gente faz, né, quando a gente não sabe alguma coisa, em lugar de improvisar, né, porque eu já tinha pensado tudo errado, é consultar alguém que sabe, né, então a gente consultou a Ana Júlia Perrotti, né, e ela foi muito amável, ela explicou, olha, você tem que fazer isso, desse jeito, então foi ótimo, né, porque a gente aprendeu, né, um pouco também. Que instruiu a gente para a gente não fazer errado aqui, né? Querer fazer alguma coisa e chegar aqui e fazer tudo errado também não adianta nada. Exatamente. Eu lembro que ela falou algumas coisas que eu nem tinha pensado. Eu falei, você não pode falar, eu estou vestindo alguma coisa, né? Porque eu falei, então a pessoa vai pensar que você tá nu, né? E que está colocando agora a roupa, né? Então, bem, esse tipo de coisa. Bem, então está respondida, né? A descrição não é uma área da tradução técnica, ela se enquadra dentro da tradução audiovisual, né? A segunda pergunta aqui fala, podemos dizer que a tradução técnica é menos complexa que a literária, por exemplo? Bem, eu acho que não tem como comparar, né, esses dois tipos de tradução, né, em termos de complexidade. Assim, você tem a tradução literária exige, né, certos cuidados, uma certa capacidade de tradução técnica, exige outras. E alguns também são comuns, né? Mas eu acho que a gente não pode dizer, isso é mais complexo ou mais simples. Eu acho que são muito diferentes como para comparar nesse sentido. Não sei o que você acha, Kátia. Eu acho que, como você falou, exigem habilidades diferentes e também eu não tenho nenhuma afinidade com tradução literária. Gosto de ler, mas eu acredito que, para mim, é uma coisa que seria mais difícil para mim, mas se você pegar um tradutor literário e dar um texto técnico para ele, ele vai falar, não mexo nisso aqui. Então, não tem isso, vai depender da habilidade da pessoa, da afinidade da pessoa e realmente exigem habilidades diferentes, né? São distintas que exigem habilidades diferentes, a gente não pode dizer que uma é mais difícil que a outra, né? Mas que elas são diferentes e cada um vai ter mais facilidade com uma área ou outra, né? Mas também, assim, é interessante também pensar, né, quando a gente pensa em tradução, nessa comparação, eu acho que não eu nem chamaria de comparação, porque não é para comparar, né, mas pensar que tem algumas habilidades que vão além, né, da área na qual você trabalha, né? Então, uma delas, né, é você conhecer muito bem a sua língua, né, fundamentalmente a língua de destino, né, a língua de chegada, e também a língua de origem. Então, essas são coisas que você tem similares em todas as áreas. Inclusive, né, você pensa, né, tem algumas traduções literárias que são muito próximas de traduções técnicas. Por quê? Porque você tem um monte de terminologia, envolvida. Por exemplo, se você traduz sei lá, um romance, né, que fala de piratas, né, e tem um monte de vocabulário sobre barcos, sei lá, século XV, século XVI. Aí você vai estar muito próximo mesmo da tradução técnica, porque vai ter que fazer muita pesquisa, né? Porque vai ter que manter esses termos, né, ao longo do seu trabalho, né? Então, assim, mais do que pensar em complexidades, eu gosto de pensar em afinidades, né, e coisas onde você tem intersecções, né, onde as duas se misturam de certa maneira, né? Então, isso é bem interessante. Tem mais uma perguntinha aqui, que se recomenda, tem dicas com relação ao uso do PROS. Você quer responder, Kátia? Porque sim, eu responda. Eu posso responder. É uma pergunta que demoraria, acho que mais uma hora aqui para falar. É verdade. Sim, eu só vou falar aqui rapidinho o básico, né? Eu recomendo, assim, a maioria dos meus clientes atuais eu consegui através do PROS, mas uma coisa que vocês têm que ter em mente é que não basta pagar uma assinatura no PROS. Tem gente que acha que, não, vou fazer um perfil pago que eu consigo os clientes. Tem os perfis gratuitos e tem os perfis pagos, mas o que dá visibilidade para você é ter um perfil bem construído. Então, você tem que dá uma olhada, entra no site, explore todos os recursos, porque ele não é um site assim intuitivo, eles estão mudando aos poucos, né? Tem algumas coisas que estão na versão beta, tem outras que estão na versão antiga ainda, mas tem muitos recursos dentro do próprio site
Em todas as abas ali no menu, você vai encontrar sempre no finalzinho, acho que Learn More, no About, alguma coisa assim, e ali eles falam sobre o que é aquele recurso. E dentro do próprio PROS tem uns vídeos ensinando como construir um perfil forte, como encontrar clientes. Então, tem que investir no perfil, tem que ter um perfil bem construído e investir, né, no perfil. Não basta você criar o perfil e colocar lá só o básico e deixar lá e achar que os clientes vão atrás de você. Não, tem que ter um perfil bem construído e investir, né? Eu consegui bastante clientes por lá, então eu recomendo sim, mas não é você vai entrar lá e vai chover clientes na sua ordem. Não é assim. Isso não existe em nenhum lugar. Bem, eu não posso indicar muito, aliás, porque eu sou daqueles que a Kátia falou, daqueles que fizeram um perfil e nunca mais fizeram nada. Então, eu não tenho nada para reclamar. Nunca peguei um cliente do PROS. Lógico, mas também nunca investi nada no PROS. Então, aí é difícil, nunca vai chegar a clientes, né? Eu tenho outros caminhos, né? Mas, enfim, mas eu reconheço o PROS, né, como um lugar de referência também. Porque você tem algumas coisas interessantes, tem a Blueboard, né, onde você tem as recomendações das agências, se a agência é boa, é ruim, se é boa pagadora ou não, né, você tem uma referência de valor médio, né, que as agências estão pagando para os tradutores, então você tem aí uma série de coisas e tem cursos, tem um monte de outras coisas, então eu acho que assim, pelo menos vale a pena você vai começar com um perfil gratuito, né? E depois ir vendo, né? Se você acha que vale a pena, testando outros, enfim. Eu acho que é um pouquinho por aí. Então, como você falou, a gente também não tem que, porque a Kátia falou que dá certo, eu tenho que entrar e ficar insistindo. Cada um tem um caminho diferente. O Jorge, ele conseguiu os clientes dele por outros meios. A gente tem vários meios de conseguir cliente, né? Tem pessoas que trabalham com cliente direto, tem outros que trabalham com agências. Eu trabalho só com agências de tradução. Tem pessoas que conseguem clientes através do LinkedIn, então vocês têm que estudar as possibilidades e tentar investir um pouquinho em cada uma e ver aquilo que dá certo para você, e a partir daí você investir mais naquela que te dá maior visibilidade, que te dá mais clientes. Não adianta você chegar lá e falar, não, é o PROS, que aqui é o mapa da Mini, eu vou... Não adianta. Tem pessoas que odeiam o PROS, né? Porque falar, não consegui nenhum trabalho por lá, que não dá certo, mas é uma coisa que algumas pessoas, sim, conseguiram bons clientes por lá. Então, é verdade. Eu, na verdade, eu reconheço que eu não sou muito bom de marketing, né? Então, assim, os meus clientes, de onde que vêm os meus clientes? Geralmente vêm de outros clientes, né? Então, é um pouco assim que vão chegando. E as agências, bom, tem algumas, eu trabalho com poucas agências, hoje eu trabalho mais com clientes diretos e algumas poucas agências. Mas é um pouco assim, cada um traça a sua própria estratégia, né? Sim. Bem, tem aqui mais uma perguntinha de se é viável fazer as primeiras traduções no Word e depois fidelizar alguns clientes, né, adquirir K-Tools, ou recomendo investir já do início. Bem, posso responder, Kátia? Ou quer responder você? Posso começar? Eu vou começar falando o seguinte, bem, aqui eu uso a palavra correta, que é investir, né? Porque quando você pensa em K-Tools, nunca tem que pensar em despesa, né? Uma K-Tool não é uma despesa, né? Uma despesa é a conta da luz, né? É o aluguel, né? Isso é uma despesa. Você paga uma vez porque você usou e foi, né? Pronto. Uma K-Tool é um investimento. Um investimento significa que você vai ter, né, um retorno dele ao longo do tempo. Então, você tem que considerar desse jeito. Ele é um investimento. Eu acho muito pouco viável, né, você fidelizar clientes usando o Word. Principalmente, né, isso você pode fazer até com clientes diretos, né? Cliente direto não se importa o que você, né, onde você traduz, né? Se você traduz numa tabuleta de argila, né? Então ele não vai se importar. Enquanto você entregue para ele, né, um texto da forma que ele quer. O problema é que a K-Tool vai ser de grande ajuda justamente para entregar aquele texto, né, com a uniformidade, né, com a qualidade que aquele cliente quer. Então, você já sairia, né, um pouquinho atrás, né, do resto.
E segundo, quando você pensa, bem, sem Catus, eu falei assim, sem Catus, sem mercado de agências. O mercado da agência você pode gostar ou não, você pode ter mais afinidade ou querer trabalhar para ele ou não, mas a realidade, né, é que o mercado da agência é um mercado muito grande, né, muito significativo em termos de volume. Então, eu acho que não dá para você falar, eu quero ser profissional, eu quero ser tradutor profissional e desprezar as agências, né? As agências podem que não sejam, né, seu objetivo final, mas muito provavelmente, né, elas vão ser uma ponte para você chegar naquele objetivo, mesmo se você quiser trabalhar com tradutor, com clientes diretos. Então, assim, eu recomendo, mas também, assim, você tem que investir agora, bem, não tem porquê, né? Você pode fazer o que a Kátia falou. Você pode baixar uma Catu, você pode aprender a usar ela, você pode ter 30 dias com ela, né? Você tem um monte de versões do estúdio, né? Então, se você somar, né, 30 dias para cada uma dessas versões, né, você vai ter 120 dias, eu acho, se começar com 2015, 2015, 2017, 2019, 2021. 4. Né, por 30, né, tem 120 dias, né, para você usar o estúdio, por exemplo. Né? E com isso, em 120 dias, você paga a ferramenta. A ferramenta muitas vezes se pagam sozinhas. Então, assim, eu não aconselho nunca, eu sempre falo também, né, não é para sair correndo a comprar nada, né, você tem que comprar quando você sabe que você vai chegar a um fluxo, está chegando, né, mas é ferramenta de trabalho. Né? Então, ou você começa a usar gratuita, né? Mas em algum momento, mais cedo ou mais tarde, né? E eu falaria mais cedo, você vai ter que comprar. É como se você fizesse, na verdade, já ouvi o Ricardo Souza, eu acho que fala uma vez, né? Falou, se você estudasse medicina, né? Você teria que comprar um estetoscópio, né? Estetoscópio é uma coisa cara, não sei se vocês sabem, não é uma coisa baratinha, né? Mas você tem que comprar, por quê? Porque é ferramenta de trabalho. Então, para nós, né, eu vejo, né, a Catu desse jeito. Para nós é uma ferramenta. Então, sem ferramentas, né, é como você abrir uma oficina mecânica, né, e não ter nenhuma ferramenta. Aí a pessoa vai chegar com o seu carro e falar, eu tenho outro problema, mas eu não consigo fazer nada porque não tenho ferramentas. Bem, problemático. Então, assim, tem alguma coisa para adicionar, Kátia? Não, acho que só isso. Alguém falou da Ômega T, como o foco aqui não são as ferramentas de tradução, né? Não tem como a gente falar especificamente sobre cada uma delas. Mas tem um canal no YouTube, acho que é da Sheila Gomes, ela não tem postado vídeos ultimamente, mas tem um canal que tem vários vídeos sobre o Ômega T. E se vocês procurarem, acho que no próprio Facebook também tem uma página deles, só vocês buscarem no Google que vocês vão achar muita coisa a respeito do Ômega T e em português também, não só em inglês, mas tem vários tutoriais que foram a Sheila que fez, né? Então, é só pesquisar, é uma ferramenta gratuita, muitas pessoas utilizam essa para começar. E o Ômega T, né, tem essa coisa de ser uma ferramenta de código aberto, né? Então, quando você tem ferramenta de código aberto, você tem sempre uma comunidade muito atuante. Todas as ferramentas de código aberto, seja lá aqui for, né, sempre tem, em geral, né, grandes comunidades de pessoas, né, fazendo coisas. Então, tem uma comunidade muito importante do Ômega T, né, criando manuais, né, dando dicas, ajudando. Então, bem, vale. Você tem outras também, tem o WordFast Anywhere, que é uma ferramenta online gratuita, tem várias, né, dessas novas ferramentas online, né, que são... O MainSource, né, tem versão gratuita. Gratuitas muito baratas, né, $20, $15, enfim. Então, você pode, né, começar também com isso. Mas, assim, eu indico, quando você quiser entrar num jogo mais pesado, né, você vai ter que ver, né, se essas ferramentas dão conta daquilo que você tem que fazer. E muitas vezes você vai ver que não. Outras que sim. Né? Tem algumas que são muito boas. Né? O Ômega T é um caso, é muito bom. Agora, quando você trabalha, né, com alguma agência, com alguma empresa específica, que tem uma necessidade específica, um fluxo muito particular, aí é difícil, né? O ideal, né, eu sempre vi nessa discussão uma coisa muito interessante, que é uma defesa do tradutor. Eu quero trabalhar com a ferramenta que eu quero. Eu acho ótimo, né, isso. Eu acho uma defesa da individualidade muito boa. Porém, né, em alguns casos isso não é realista, né? Porque se você trabalhar com a ferramenta que você quer, né, a agência vai falar tudo bem. Você fica com a ferramenta que você quer, mas a gente não vai contratar você, porque nós queremos que você trabalhe com tal outra. E o problema, né, é que mesmo que como a Kátia falou, né, as ferramentas são
cada vez mais são cada vez mais compatíveis, né? Cada vez mais fácil de trabalhar com uma ou com outra. Ainda isso, né? A compatibilidade entre ferramentas tem um nível de madurez, né? Então eu acho que isso vai avançando, mas ainda não é uma coisa perfeita, não flui tudo perfeito, às vezes dá problemas. Então, você não pode falar para uma agência, eu vou trabalhar com... sim, eu trabalho com um estúdio, depois vai trabalhar com outra ferramenta. Porque se der problema, né, você mentiu. Então, aí é um problema, você vai estar complicado. Então, eu acho que não é honesto e também é muito perigoso, né? Mas, assim, o que eu acho que dá para fazer, né, é isso que eu falei, né, você baixar, né, quem quiser me procurar também, eu posso indicar como fazer isso, como aproveitar, né, mais de uma versão do estúdio, por exemplo, né, e você ter uma quantidade de dias para você pagar a ferramenta. Então, é um pouquinho por aí. Bem, eu acho que não tem mais, né? Tem mais alguma pergunta por aí? Não sei, tem vários comentários aqui no YouTube, mas acho que depois não tem como responder a todos agora, né? Mas... Ok, eu vou deixar aqui, eu deixei a minha informação de contato, a Kátia também, vocês podem procurar no Facebook, pode procurar no LinkedIn, a gente está em todo lugar onde a gente tem que estar, né, praticamente. Eu estou também no Instagram, mesmo que eu uso muito pouco, né, também estou lá. Então, assim, quem quiser entrar em contato para fazer alguma consulta, para perguntar, bem, a gente está aberta também para ir respondendo na medida do nosso tempo, da nossa possibilidade, né? Sim, é verdade. É verdade. E a live, ela vai ficar aqui, né, disponível aqui no YouTube por 24 horas também, né? E acho que a gente não mencionou no início, mas não tem certificado, infelizmente, até mesmo porque a gente não tem como controlar aqui a presença das pessoas que participaram. É verdade. E também eu queria falar, assim, para fechar, né, eu queria falar que para todos vocês que estão aí, né, que ficaram até o final, a gente queria dar a Estácio decidiu dar um pequeno presente, né? Então tem um cupom de desconto, de 25% de desconto para cursos, para pós em tradução, e que vocês têm que, para isso vocês podem entrar em contato com o pessoal da Estácio lá no grupo do WhatsApp que fizeram, né, para distribuir o link, né, e eles vão informar para vocês como que isso funciona. Então, assim, eu queria agradecer muito, primeiro, a presença de todos vocês, né, especialmente com aquilo que eu falei no início, no momento em que tem tanta disputa pela atenção da gente, que tem tanto evento rolando, né, então eu queria agradecer vocês terem dedicado um tempinho a estar aqui ouvindo a gente, né, e falando com a gente, trocando ideias com a gente. Eu queria agradecer especialmente a Kátia, né, por essa oportunidade. A gente se conhece há muito tempo, né, mas nem sempre temos tempo de trocar, né, ideias. A gente às vezes troca coisas muito pontuais, né, uma pergunta, preciso isso, sabe aquilo. Então fica, assim, é bom a gente ter essa oportunidade de se ver virtualmente, né, e trocar ideias, ouvir o que você pensa dos assuntos. Então eu queria agradecer muito a sua presença também. Sim, obrigada, Jorge. Só aqui mencionar que o código, né, para o desconto é Dia da Tradução, mas a equipe da Estácio deve colocar aí também no chat, né, para vocês, e o site também para vocês fazerem a inscrição, porque tem algumas pessoas que eu acho que não conseguiram entrar no grupo do WhatsApp. Então, o código é Dia da Tradução. Okay. E aí eu agradeço o convite, né, mais uma vez o convite da Estácio, agradeço ao Jorge por essa tarde aqui, como ele falou, a gente se conhece já há muito tempo, mas primeira vez que a gente está participando assim, de uma coisa junto, eu fiquei muito feliz, né, desse convite. Eu também. Com ele, né, quando a Aline da Estácio entrou em contato comigo e falou que era o Jorge, eu fiquei bastante feliz, né, e mais cedo hoje a gente teve a professora Simone, a Laila, e hoje tem muita coisa acontecendo mesmo, então agradeço a presença de vocês, e mais uma vez aqui eu peço também, né, reforço aqui o convite para vocês visitarem as mídias sociais do Traduza, porque a gente vai ter novidades em breve,
E eu também fiz uma palestra recentemente e eu pretendo repetir essa palestra do Traduz agora em outubro, provavelmente, foi uma palestra gratuita. Mas como assim a gente não tem data ainda, fica só o convite, mas vocês acompanhem nas mídias sociais que a gente vai divulgar lá sobre essa palestra. E acho que é isso. E como o Jorge falou, né, vocês podem entrar em contato aí para tirar as dúvidas, vocês me encontram no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, e conforme a gente tiver tempo de responder, a gente responde também com o maior prazer. Isso, e só para finalizar, e aí sim, no final, queria agradecer também o pessoal da Estácio que está por trás, né, lá fazendo tudo que tem que fazer para que as coisas funcionem, né, porque nós também dependemos deles, né, do apoio deles para a gente poder estar aqui, falar com vocês e tudo funcionar perfeito. Então, muito obrigado para o pessoal do marketing da Estácio, obrigado, Kátia, obrigado a todos vocês e até a próxima. Assim, só que alguém perguntou que não achou o LinkedIn. Eu tô como Kátia Santana, no LinkedIn, no Facebook também. E no Instagram, todos está com o meu nome, Kátia Santana, com C e normal, Santana. Hoje somos muito fáceis de encontrar, né, Kátia? A gente se encontra. O Jorge também está com o nome dele, Jorge Davidson, lá no LinkedIn também, que eu sei que ele está. Exato. Vou procurar pelo nome mesmo, a minha foto sou eu mesma, então é fácil de achar. Legal, é isso mesmo. Muito obrigado, então, obrigado a todos, tá? Todos e todas, né? Muito obrigado. Sim, muito obrigada. Tchau, gente. Feliz dia do tradutor. Tchau. Isso. Feliz dia do tradutor.